Beleza, elite da língua portuguesa? Continuaremos na aula de hoje, orações adjetivas. Nós estamos trabalhando a subordinação. Vamos sempre fazer recapitular rapidinho. Orações subordinadas são quantos tipos? 3. As substantivas, as adjetivas, as adverbiais. Nós estamos nas adjetivas. Então, na aula passada eu falei para vocês, ó, orações adjetivas são 2 tipos, restritivas em regra, não emprego vírgula, explicativa, emprego vírgula. E falei do valor semântico das orações adjetivas, ou seja, do sentido, que é importante você interpretar. Disse para vocês que a restrição é a parte do todo, ó. Eu até coloquei aqui de novo, ó, tá no seu slide aí. A explicação é o todo, só tem um ministro com o nome de Celso de Mello, não é? E a restrição é a parte do... Não, vamos pegar esse exemplo aqui, fica melhor. A explicação é o todo, você entende que essa escola tem a totalidade de 137 alunos, a restrição é a parte. Se eu estou restringindo, ela tem que ter mais de 137, no mínimo 138, falando sobre isso. Continuando essa mesma pegada de restrição e explicação, porque isso é muito importante, um item de uma prova da FCC. Eu sempre trabalho em sala esse trecho, eu acho interessante. Humberto Eco homenageia os cientistas que combatem o obscurantismo fundamentalista, né? Grande escritor que se foi, né? Humberto Eco. Olha só. Humberto Eco homenageia os cientistas que combatem o obscurantismo fundamentalista. Elite, eu afirmo aqui, vou dar uma de examinador. Pode-se afirmar que Humberto Eco homenageia a todos os cientistas? Pense. Certo ou errado? Bora, elite. Vamos ao texto, que eu respondo daqui um pouco. Eu afirmei que ele homenageia a todos. Você vai dizer se é certo ou errado. Olha só, eu tenho aqui verbo. E aqui eu tenho um verbo. Divido a oração no quê? Oração 1, oração 2. Olha só que lindo, elite. Olha só que lindo. Vamos lá. Olha só que lindo. Que combatem o obscurantismo fundamentalista se refere a cientistas. Eu posso falar cientistas combatentes. Posso ou não posso? Cientistas reacionários. Eu quero que você entenda que essa oração tem um valor de adjetivo, se refere ao substantivo cientistas. Professor, é verdade, gato. Então, isso aqui é uma oração, vamos, subordinada, adjetiva. Tem a vírgula ou não tem? Então, já vou direto, explicativa, sem problema algum. Aqui é a oração principal. Aí, o que eu ensinei para vocês? Vamos lá, aquela obra de arte, verde do meu Palmeiras. Vamos lá. Se é uma explicação, tem vírgula, eu estou falando do todo ou eu estou falando da parte do todo? Fala para mim, por favor. Se é uma explicação, eu estou falando do todo ou da parte do todo, elite? Do todo, professor. Explicar, quando o senhor vai explicar, vai generalizar. Nós estamos falando do todo. Explicação é o todo. A explicação é o todo. Então, o que eu vou entender aqui? Olhe para mim. Uma generalização que Humberto Eco homenageia a todos os cientistas. E todos os cientistas combatem o obscurantismo fundamentalista. Professor, isso não é possível, isso é incoerente. Não é. Nós não fazemos, às vezes, generalizações, falamos de uma categoria. Eu falo assim, olha, os médicos são elitistas. Aí você fala, meu cunhado é médico, ele é tão simples, ele não é elitista. Não, professor, ele não tem nem vaidade. Tudo bem, mas você está falando da classe. Então ele está falando assim, Humberto Eco homenageia os cientistas que combatem o obscurantismo. Ele está falando que a classe dos cientistas combate o obscurantismo fundamentalista. Isso é lógico, sem problema algum, ele pode falar isso. Né? Então, se cair interpretação de texto, Humberto Eco homenageia todos os cientistas? Sim. E todos combatem? Sim. Ele está generalizando. Porque a explicação é o todo. A restrição é a parte do todo. Agora, se eu digo aqui, vamos lá, juntinhos. A cor da caneta. Se eu digo aqui, continuando aqui, ó. Que combatem o obscurantismo fundamentalista. Algo assim.
Não preciso de fazer tudo aqui não, só quero te mostrar o seguinte. Se eu faço assim, vamos voltar para a vermelhinha. Se eu classifico assim, olha só. Tá sem vírgula agora, passa a ser oração subordinada. Vamos lá, lindos. Adjetiva, restritiva. Se é uma restritiva, o que você entende? O que eu ensinei? Que existem vários cientistas. Mas Humberto Eco homenageia todos? Não. Só alguns. Só os que combatem. É a parte do todo, não é? Então olha para o quadro. Aqui Humberto Eco vai homenagear todos? Não, só os que combatem. Todos combatem? Não, só alguns. Aqui Humberto Eco homenageia todos? Sim. Então se cair numa prova de concurso público é o seguinte, vamos lá juntinhos. Ao se retirar a vírgula imediatamente após cientistas, a correção será preservada. Certo ou errado? Certo, continua correto. Beleza? Certinho, a correção gramatical será preservada. Outro item. Ao se retirar a vírgula imediatamente após cientistas, o sentido original será modificado. Certo. Porque com vírgula, você entende que são todos os cientistas combatem. Com vírgula, só alguns cientistas que combatem, ele homenageia só alguns. Muda o sentido? Muda o sentido. Mais uma. Ao se retirar essa vírgula, a coerência será preservada. Não confunda coerência com mudança de sentido. Coerência é a lógica do texto. É a lógica do texto, segundo Engedori Vilaça Koch. É a lógica. O texto continua lógico? Continua, com outro sentido. O que seria a lógica? É possível ele generalizar? É. Não é nada impossível. É possível ele falar de algum só? É. As duas são possíveis. Então, mantenha a coerência. A lógica do texto. Mantenha a coerência. Todavia, muda o sentido. Eu falo que coerência e mudança de sentido não são sinônimos, tanto é que o CESP, em muitos itens, fala, mantenha a coerência e o sentido. Tratando como coisas diferentes. Coerência é a lógica do texto. Né? Posso dar um exemplo de algo incoerente? Amanhã estudei muito. Amanhã é futuro, estudei é passado. É algo incoerente, que nem estabelece comunicação. Né? Então, beleza. Professor, mas se eu tirar essa vírgula, mantém a correção? Mantém, mas muda o sentido. Vamos lá para o slide, por favor. Agora, olha que lindo. Deixe-me fazer uma pergunta. As mulheres que tirarem a mama deverão ser submetidas a uma cirurgia de reconstituição. Vamos identificar os verbos. Tirarem e deverão ser submetidas. Essa locução. Vamos dividir as orações? Oração 1. Está faltando o verbo, ó, aqui. Que oração 2. Olha essa oração 2. As mulheres que tirarem a mama. Que tirarem a mama se refere às mulheres. Está se referindo ao substantivo. Eu posso falar as mulheres enfermas. Posso ou não posso? Posso. Essa oração aqui, que tirarem a mama, se refere a mulheres. Está se referindo ao substantivo, mulheres. Nós vamos chamar de oração subordinada adjetiva. E ela está, cara, sem vírgula. É restritiva. Vamos chamar de restritiva. Existem várias mulheres, mas eu estou falando só dasquelas que tirarem a mama. Agora, preste atenção. Vamos aprofundar em um detalhe. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Preste atenção. Se cair em prova o seguinte, ao se inserir uma vírgula imediatamente após mulheres e outra imediatamente após mama, preste atenção. A correção será preservada, mas o sentido modificado. Certo ou errado? Muita gente pensou o quê? Certo. Professor, se eu colocar uma vírgula aqui, mantém a correção. Só que muda o sentido. É um outro sentido. Errado. Por quê? Os alunos são acostumados, pegar o controle aqui rapidinho, os alunos são acostumados a isso aqui, ó, esse tipo de item. Mantém a correção, muda o sentido. Sim. A maioria dos itens da prova serão assim, em oração adjetiva. Se tirar a vírgula, mantém a correção, mas muda o sentido. Mas maioria não é 100%. Você tem que olhar o contexto. Vou te explicar algo aqui. Eu quero que você
anote aí, grave o que eu vou falar. Vou até ditar, depois você volta. Eu sempre digo para os meus alunos, ó, observação. As orações adjetivas, tá anotando? Com o verbo no modo subjuntivo, com o verbo no modo subjuntivo, nós vamos estudar depois os modos verbais, elas serão sempre restritivas. Serão sempre restritivas. Esse tirarem aqui, eu ia riscando ali, vamos aqui para o slide. Mania de professor. Esse verbo aqui está no FS, futuro do subjuntivo. O que é subjuntivo, professor? Você já estudou na escola? Nós vamos rever isso aqui, pode ficar tranquilo lá na frente. Subjuntivo é algo incerto. O subjuntivo dá a ideia de possibilidade. Olha para mim aqui. Na língua portuguesa, existem os modos verbais. São 3 tipos de modos. O indicativo é algo certo. Fiz a prova. É algo certo. O subjuntivo é algo incerto. Trabalha com possibilidade, hipótese. Eu falo assim, ó, quero que você faça a prova. Esse faça, não sei se você vai fazer. Faça, pode ou não fazer? É possibilidade. É incerto, é possibilidade, é uma hipótese, pode ou não fazer, é algo incerto. E o imperativo, que indica ordem, conselho, pedido. Só são esses 3 modos. Mas o subjuntivo, o que é que você lembra agora? Da ideia de possibilidade. Então, olha só. As mulheres que tirarem a mama, não sei se elas vão tirar, esse tirarem é futuro do subjuntivo. Nós vamos estudar isso lá na frente. Mas que vocês têm que saber isso aqui, nós estamos aprofundando. Futuro do subjuntivo. Então, o que eu acabei de ditar? As orações adjetivas com verbo no modo subjuntivo serão sempre restritivas. A pessoa nunca ouviu falar isso. Bom, você está aprendendo, é normal. Algumas coisas você nunca ter ouvido falar. Normal. Para aprender, tem que deixar a arrogância de lado. É importante. Eu sempre digo, em curso presencial, eu às vezes aprendo com um aluno, estou em sala, né? E ele vai e fala assim, professor, eu vi outra coisa aqui, vi isso, vi aquilo, tal. Aí eu fico calado. Eu falei, mas a gente tem essa outra visão. Isso eu nem tinha visto, cara. Não vou contar para ele que ele me ensinou. Aí em outra turma eu falo que ele me ensinou. Tô brincando, mas às vezes eu falo, cara, eu não tinha percebido, né? Eu não tinha percebido isso. Então a gente aprende, principalmente trabalhando com texto, a gente vai trabalhando a todo momento aprendendo. Mas preste atenção. As orações adjetivas com verbo no modo subjuntivo, elas só podem ser restritivas, nunca explicativas. Por quê, professor? Vamos parar para pensar. O que é subjuntivo? É algo incerto, é possibilidade. Tem como eu explicar algo com possibilidade? Pare para pensar, explicar é o que é. Do explicar e do latim, explicar é dizer de novo. Como é que eu explico com uma possibilidade? Não tem como. Então, as orações adjetivas com verbo no modo subjuntivo, elas serão sempre restritivas. Engula isso. Então, se colocar uma vírgula aqui, outra aqui, é incorreto gramaticalmente. E é incoerente, não tem nem sentido. Como é que você vai atribuir tirarem a mama a todas as mulheres? Não tem como. E uma questão incoerente, sem sentido, é incorreta. Há alunos que pensam que erro gramatical só é erro normativo. Não. A incoerência, a falta de sentido também é incorreta. Não estou falando mudança de sentido, estou falando a falta. Qual é a principal finalidade da língua, gente? Se fazer entender. Ao momento que eu passo algo que não tem mensagem nenhuma, é incorreto e incoerente. É incoerente e incorreto, melhor. Então, as orações adjetivas com verbo só podem ser restritivas. Então, se colocar uma vírgula aqui, outra aqui, é incorreto gramaticalmente. Não se esqueça. É incorreto. Olha aqui agora o próximo. Subjuntivo da ideia de que, galera? Possibilidade. O presidente do STF, que assumirá a condução do julgamento do impeachment, foi indicado no governo Lula. Vamos lá para o slide, por favor? Vamos lá, por favor. Olha aqui. Identificar os verbos. Com humildade, assumirá e foi indicado. Ô, professor, muito bom isso, cara. Por que eu não te conheci antes, gato? O presidente do STF foi indicado. Olha a oração 2, Elite. Que assumirá a condução do julgamento do impeachment
Se refere a quem esta oração 2? Fale para mim, por favor. Ao presidente do STF, professor Cleiton Natal. Está com vírgula, é uma oração. Eu posso falar, o presidente do STF, trabalhador, competente, operante. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Tem vírgula. OP, começa aqui, opa. E continua aqui, OP, né? Beleza. Mas é uma adjetiva explicativa, cara. Agora, olhe para mim. O examinador de concurso fala assim, ó, ao se retirar essa vírgula, depois de STF, e essa depois de impeachment, mantenha a correção gramatical. Todavia, muda o sentido. Errado. Não mantém a correção gramatical. Porque não bate com a nossa realidade. Existem orações, gente, que fazem parte de um rol aberto. Você pode entender tanto restrição quanto explicação, dependendo do sentido. Dependendo do contexto, você pode entender restrição e explicação. Mas tem orações que só podem ser explicativas ou só restritivas. Igual essa aqui. Está se referindo ao presidente do STF? No nosso contexto, existem quantos presidentes do STF? Um. Se eu tirar a vírgula, é incoerente, não bate com a nossa realidade. Então vai ser uma questão incorreta. Essa oração só pode ser dita como explicativa. Deixa aquela mesmice. A vírgula adjetiva muda sentido. Em regra, pode mudar, mas depende do contexto. Vocês estão me entendendo por que essa vírgula aqui não pode ser negociada? Porque olhe para cá, presidente do STF, nós temos quantos? Um. Se eu tirar a vírgula, eu entendo que tem mais de um, mas está incorreto, não bate com a nossa realidade. É incorreto. Se isso aqui tiver um jornal sem uma vírgula aqui, sem uma vírgula aqui, na Folha de São Paulo, está lá sem vírgula, hipoteticamente. Sem vírgula aqui, sem vírgula aqui. Você vai marcar o quê? O jornalista errou. O redator aqui errou. Não tem outro nome. Ah, virou uma restritiva. Mas não bate com a realidade. Então tá errado. Tá me entendendo, cara? Então, eu tô te tirando da mesmice. Por quê? Licença, ó. Pegar o controle aqui. Olha aqui, ó. Só mudar aqui, ó. Aqui, eu posso entender que uma escola tem totalidade de 77 anos. É algo possível. A escola pode ter mais de 77? Pode. Aqui, se eu tirar a vírgula, mantém a correção, mas muda o sentido. Mesma coisa aqui. Aqui não, porque o verbo está no subjuntivo. Aqui não, porque nós só temos um presidente do STF. Então, meu papel aqui, gente, é construir e desconstruir, cara. Você tem que aprofundar. Não bate só o básico aqui, não. Você tem que entender. Tudo bem, elite? Quero ver você aí no legislativo, judiciário. Ó. As polícias, questões de provas. Vamos lá para o slide. Questões de provas. Olha que lindo agora. Vamos rapidinho aqui, para a gente fechar esse bloco aqui. Você fala assim, eu sei o que é restrição e o que é explicação. MDIC 2014. O sentido original do texto seria mantido caso fosse inserido vírgula imediatamente antes do pronome que. Colocar vírgula aqui antes desse aqui, ó. Pá, passei uma barra, que vinham deslizando, ó, seu aluno esperto, vírgula antes do que, tal, melhor do que, em pegar barras de metal que vinham deslizando. Olha essa oração, que vinham deslizando, se refere a quem? As barras deslizantes, as barras duras, sei lá, essa oração está se referindo a barras. É oração subordinada, adjetiva, está sem vírgula, restritiva, que não tem verbo no subjuntivo, vinham, sem indicativo, é algo certo, oração principal. Então, quando eu falo barras de metal que vinham deslizando, barras de metal existem várias, só que eu estou falando daquelas que vinham deslizando. Nem toda barra, naquele processo de produção, vinha deslizando, só algumas. Se eu colocar vírgula, você vai entender que todas as barras de metal ali daquele processo de produção vinham deslizando. Aí já passa a ser o todo. Aqui a parte do todo. Então, elite, mantém a correção, mas muda o sentido. Ele falou que o sentido original do texto seria mantido. Olha para mim aqui no quadro. O sentido do texto seria mantido, gente? Não. Sem vírgula. Algumas barras de metal vinham deslizando. Se eu colocar vírgula, todas as barras de metal ali da processo de produção vinham deslizando ali. Então muda o sentido. Ele falou que o sentido seria mantido, caso fosse inserido vírgula. Essa é bem tranquila. Então este item está o quê?
Marca aí para mim. Errado. Vamos lá para o slide? Marque aí, por favor. Errado. Vamos lá, Elite. Detonar. Próxima. Próximo. Opa. Deixa eu ver aqui. Me perdi. Vamos lá, rapidinho. Próximo. Item 2. TRE Piauí 2016. A correção e a coerência, ou correção gramatical e a lógica do texto, seriam mantidas se eliminasse vírgula empregada logo após o vocábulo Saraiva. Olha aqui. Preste atenção, por favor. Preste atenção. Olha essa oração. Que instituiu, ó, verbo, que instituiu um censo literário nos termos propostos por Rui Barbosa à época. Que instituiu, se refere a quem? A Lei Saraiva. Está até com letra maiúscula aqui, é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Essa aqui, OP, é uma explicativa. Professor, se eu tirar a vírgula, mantém a correção e continua coerente, só que com outro sentido. Não mantém a correção. Não mantém a correção, não mantém a coerência. A lógica, não mantém. Professor do céu, por que, cara? Olhe para mim aqui no quadro. Por que que não mantém, professor? Por que que não mantém? Preste atenção. Preste atenção, cara. Opa. Por que que não mantém? Gente, olha para cá. Lei Saraiva, existem quantas? Com letra só uma. Não tem como ter mais de uma. O nome da lei aqui é característica única. Se eu tirar vírgula, não bate com a realidade. Aí fica incorreto gramaticalmente e fica incoerente. Incoerente. Então este item, olha lá para mim, gente. Ele está errado. Errado. Gente, é igual você falar assim, ó, a lei 8.112, a lei 8.112/90, vírgula, que rege o servidor, tal. Gente, isso aqui que rege o servidor, só tem uma lei 8.112/90. Se eu tirar vírgula, é incorreta, é incoerente. Não dá nem para falar em mudança de sentido. Então, se esse item... Vamos lá, olha para mim. Se o examinador falava só em correção, não é mantida a correção, não é mantida a lógica do texto. Então esse item está errado. Este item seria igual uma abordagem, igual essa aqui, ó, do presidente do STF. Só tem um. Lei Saraiva só tem um. Ô, professor, é verdade. São itens que saem daquela curva do geralzão. Esse item aqui, ó, é o geralzão. É o que geralmente é o que mais cai em prova. Esse aqui vai cair às vezes, mas é o que vai desempatar. Beleza? Próximo, olha aqui. MPU Técnico 2010. A correção e a coerência do texto seriam preservadas se a oração que possam ser encontrados numa rua escura, tal, estivesse entre vírgulas. Vamos lá para o texto? Para a maioria das pessoas, ó, no início do texto, os assaltantes, assassinos e traficantes, barrinha aqui, dividindo oração, e outra aqui, oração, ó. Para a maioria das pessoas, assaltantes, tal, são, oração 1. Isso aqui é oração, essa 2 aqui, ó, essa oração em negrito, é oração subordinada, adjetiva, está sem vírgula, restritiva. Ela começa aqui, depois de traficantes, e termina aqui em cidade. É uma adjetiva restritiva, e ela está sem vírgula. Olha só, a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e traficantes que possam, para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e traficantes que possam ser encontrados se refere a quem? Assaltantes, assassinos e traficantes. Só que ele botou aqui, possam ser encontrados. Esse possam, esse verbo exprime certeza que possam ser encontrados. Não, isso é subjuntivo. Isso é raro cair em prova. Subjuntivo. Olha para mim aqui no quadro. As orações adjetivas, falei hoje, com verbos no modo subjuntivo, elas só podem ser restritivas, porque isso aqui não tem como atribuir a todos, só os que possam ser encontrados. Não tem como ser todos. Você lembra que eu falei subjuntivo? Só pode introduzir orações adjetivas? Fala para mim.
restritivas. Então, se eu colocar a vírgula aqui, é incorreto, é incorreto. É incorreto. É incorreto. E incoerente, porque não faz sentido. Aí tem aluno que acerta isso aqui pelo motivo errado. Ele fala assim, não, incoerência para mim é mudança de sentido. Eu já marcaria errado por isso. Foi a mão de Deus, meu amigo. Eu vou provar depois para vocês, com outros itens, que incoerência não é só sinônimo de não é mudança de sentido. É falta de lógica. Né? Mas, ó, o texto fica incoerente, fica sem sentido, porque não tem como eu atribuir para todos. É só os que possam ser encontrados. Então, oração adjetiva com verbo no modo subjuntivo serão sempre restritivas. Eu não posso colocar explicação. Tal. A correção gramatical, o item está errado. Vamos lá, marca aí, por favor. Errado. Próximo, Elite. FCC agora, cara. FCC. Analista Judiciário TRT. Olha só. Um item até comum. Considere as frases abaixo. Olha só. Colocou 3 frases. Aí ele falou assim, ó, a exclusão das vírgulas altera o sentido somente do que está aí. Já fique esperto quando você vir esse tipo de questão e tiver oração adjetiva. Ó, viu o quê? Ó. Já fique esperto. Você cobra muito isso. Ó. Olha essa oração, que tem sido vítima de violência, se refere aos moradores de rua. Eu posso falar moradores violentados, ultrajados, massacrados. Essa oração tem valor de adjetivo. É uma oração subordinada, a adjetiva está com vírgula explicativa. Aqui a oração principal. Aqui a oração principal. Olha aqui para o quadro. Se eu entendo com vírgula, o que eu vou falar? O todo é a parte do todo. Você lembra? Explicativa é o todo. Você vai afirmar que todos os moradores de rua, todos, têm sido vítimas de violência. Com vírgula, você vai afirmar que são todos os moradores de rua que têm sido vítimas de violência. Todos. Todos. Se eu tirar as vírgulas, ó, você lembra? Vamos lá de novo, ó. Quando eu falei explicativa, você lembra do desenho? É o quê? O todo. Estou falando de todos. Todos os moradores de rua são vítimas de violência e todos vão para o abrigo. Se eu falar restritiva, o que você entende? Se eu tirar as vírgulas. Que é uma parte do todo. Só alguns que têm sido vítimas de violência. E só alguns vão para o abrigo. Então, muda o sentido? Muda. Essa aqui muda. Muda o sentido, professor, essa. Vou botar seus que muda o sentido. Agora, olha a outra. Os discos antigos que ele herdou, ó, tem um quê de novo, ó, estão. De novo, a mesma coisa, ó. Professor, é verdade, gato. Que ele herdou de seu avô, se refere aos discos herdados. É oração subordinada, adjetiva, explicativa. Oração principal. Oração principal, professor. É uma explicativa. É uma explicativa, professor Cleiton Natal. Se tem vírgula, o que nós estamos falando? Os discos antigos, olha aqui para o quadro para mim. Está falando que são todos. Os discos antigos que ele herdou todos os discos antigos e todos estão muito bem conservados. Se for uma restrição, o que você entende? Que lá existem vários discos antigos, mas só os que ele herdou estão conservados. Então existiam outros discos. Muda o sentido? Muda. Muda o sentido. Então vamos lá para o slide. Certo. Duas orações de adjetivo mudaram o sentido. Quem passa, esse advérbio que nós vamos dar depois, tirar a vírgula não muda o sentido, essa vírgula é facultativa, vamos dar isso depois. Essa aqui não vai mudar. Então, a exclusão das vírgulas altera o sentido somente do que está em 1 e 2. Só da 1 e a 2. Letra C. Letra C. Letra C. Entenderam? Olhe para mim aqui, por favor. Letra C. Então, ó, eu dei 2 aulas para vocês falando de restrição e explicação. E não falei nisso aqui, ó, que é o objeto da próxima aula. Do que pronome?
relativo. Gente, eu estou aqui 1 hora, juntando com a aula passada, falando de restrição e explicação em oração adjetiva, e não falei do quê. Porque quando o professor já apresenta o que relativo, o aluno para de pensar. Ah, eu já sei, quando tiver relativa era essa adjetiva. Não, não. Você entendeu o valor semântico das orações adjetivas. Você entendeu o valor semântico. Agora, na próxima aula, nós vamos começar a estudar o que? Pronome relativo. Você vai arrebentar, eu tenho certeza. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.